Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Resenha Espírita, hoje de número 15. Opa, hoje já atingimos a marca de 15 resenhas espíritas. Olha, hoje, para comemorar esses 15 aí, né, nós vamos trazer novamente, já é sócio já do Resenha, já é o nosso consultor para assuntos do comportamento humano. Quando pintou alguma coisa nesse sentido, Vitor, já vamos atrás do Vitor já. Agora nós vamos dar paz para ele. Agora o Resenha veio para tirar a monotonia da quarentena do Vitor. Olha, tem um recadinho para vocês aí no visor, ó. Quem puder se inscrever no nosso canal, a gente começou agora semana passada, tá? Justamente para poder colocar essas resenhas para não se perder, para colocar tudo certinho lá. Então, se você puder, a Lei de Paulo Espiritismo Kardec, lá no YouTube, procura, se inscreve, dá um cliquezinho naquele sininho que fica do lado para quando avisar quando tem vídeos novos, você também ser avisado quando tiver transmissões novas, tá? Também. E também a gente vai começar a fazer algumas resenhas, dependendo do tempo que nós tivermos aí, algumas resenhas relacionadas diretamente do YouTube, tá? Então, muito grato. Nossa, o pessoal já está chegando já. E eu queria dar uma boa noite a todos. Muito obrigado mesmo pela presença, pela participação, pelos compartilhamentos que eu vi na página aí. Por gentileza, me dá um retorno do som. Vi como é que tá meu som, se tá bom, se tá baixo, se tá muito alto. Como que tá aí? Ó, o Norival tá aí já. Opa, o pessoal de Macaubal também chegando, ó. O primo lá tá aí também já. Está normal, né? Olha, pessoal, nós temos aí no chat a Luísa e a Eliane, tá? A parte técnica aí com elas. Se vocês tiverem algum probleminha aí, elas estão aptas a ajudar vocês, tá? Olha, o Marcos Ávila também chegando, a Rita. Oh, legal. Enquanto o pessoal vem chegando, ok? Eu vou fazer uma prece inicial, ok? Então eu quero convidar aqueles que se sentir à vontade aí a nos acompanhar. Só tira um pouquinho a mão do teclado aí, do celular, do tablet. Segunda-feira hoje, né? Respira fundo, solta devagar. Dá uma fechadinha só nos olhos de leve aí, para a gente melhorar a nossa concentração. E vamos nos conectar a Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Pai maravilhoso que nos dá a vida, essa perfeição, essa bondade, essa misericórdia, que não para um segundo sequer de nos amar. Nós vamos te rogar, Pai Celestial, as bênçãos para essa noite, que os bons amigos espirituais, os bons espíritos, que vós permita que eles estejam conosco, nos auxiliando, nos ajudando, nos conduzindo, nos intuindo, formando essa atmosfera fluídica, salutar, que esses bons espíritos possam envolver o nosso convidado muito especial da noite, o Vitor, que ele possa, como sempre, de maneira bem clara e objetiva, trazer os ensinamentos para todos nós sedentos de conhecimento. E que Deus Pai misericordioso também permita que esses amigos espirituais, esses bons espíritos, neutralize a ação desses espíritos que ainda insistem em querer
nos atrapalhar. Que você, onde quer que esteja conectado, que vocês possam estar sendo envolvido nessa atmosfera, nessa harmonia de pensamento, e que você possa receber essas emanações salutares. Ok? Em nome de Deus. Nossa, muito bom mesmo. Eliene, hoje a Eliene tá aí já lá. Bora recuperar o tempo perdido. Isso aí, vamos compartilhar então, viu, Eliene? A Kátia também tá aí hoje. Isso lá, o Gambarini, grande Gambarini. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela presença, obrigado por tudo. Ok? E hoje nós vamos falar sobre um tema, um tema, olha, nem sei o que falar, relacionamentos afetivos. Nós vamos, né, não só tocar na época da quarentena, mas falar de maneira geral. Na época de quarentena fica pior, né? Ou melhor, não sei. Mas é um tema que o pessoal, que vocês mesmos têm nos questionado para trazer por uma noite. Então, de pronto, a gente já viu que um ou outro estava querendo, aí começou a se mobilizar o pessoal. Aí eu já troquei uma ideia com o Vitor, e aí nós já vamos falar hoje sobre isso, ok? Antes, eu vou apresentar o nosso querido Vitor para todos, tá? Muitos já o conhecem, tá? Mas a gente vai, para aqueles que ainda estão pela primeira vez tendo esse contato com ele, tá? Olha, o Vitor Antenori, ele atua como psicólogo há 12 anos, ok? Há 5, ele apresenta estudos de obras de Joana de Ângeles e Allan Kardec no YouTube. Aliás, ele tem um canal que chama Mude, M-U-D-E, e os estudos dele do Mude são compartilhados, tá? Na página A Lei de Paulo e Espiritismo Kardec. Então vocês podem ficar ligados, tá? Que sempre quando tiver um estudo do Vitor, tá? A gente autorizou, a pessoa, né? No caso a Lu, ela vai compartilhar diretamente na página para todos vocês beberem nessa fonte de conhecimento que é ele. Okay? Ele já realizou palestra em várias cidades do Brasil, é conhecido muito lá fora, nos Estados Unidos, inclusive ele vai voltar para lá agora, por causa da pandemia teve um atraso aí, mas já já o pessoal leva ele de volta para lá, espero que ele vá e volte, não fique por lá não, tá? Senão é complicado. E eu quero que vocês deem uma boa noite muito, muito especial para o nosso querido Vitor Antenori. Boa noite, querido. Boa noite, Ale. Maravilhoso. Tô dando risada aqui o tempo todo com a sua introdução. Maravilhoso, aí. Sensacional. Obrigado pelo convite. Eu falei hoje lá no estudo no YouTube justamente isso, que um dos motivos que faz com que eu aceite o teu convite com alegria é que a primeira vez, além das vezes em que eu fui em Rio Preto, né, que nós nos encontramos pessoalmente, é que aqui não tem pergunta que não se faça e não tem resposta que não se dê. Você dá essa abertura, é óbvio que nós estamos dentro daqueles limites de respeito, claro. Mas é muito legal poder conversar sobre os temas de forma mais abrangente, né, sem aquele fechamento dogmático. Então, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vitor, você já é sócio do Resenha. Assessor para assuntos comportamentais. Vitor, vai no Vitor. E claro, dentro da urbanidade, né, de um conceito de urbanidade, você tem total liberdade aqui para expor o que você quiser, ok? E o pessoal já está falando que vai pegar fogo hoje aí, olha lá. Pessoal, o som do Vitor tá ok? Eu gostaria de que vocês me dessem um retorno para a gente confirmar. Só me dê um feedback aí para a gente poder dar o start aqui. Vocês conseguiram ouvir bem ele? Eu vou falando aqui. Valeu por todos os boa noite aí.
Tá transmitindo lá no meu Facebook também, ao vivo, Ah, então tem é? gente falando lá também. Ah, Tem, que ó. legal. Não, tá ok, tá tudo ok. Morganinha falou, grande Morgana. Morgana falou que tá tudo ok. O Norival também tá ok. Então vamos lá. Vitor, tema, né, relacionamentos afetivos, né, em tempos de quarentena, mas a gente pode também em qualquer tempo, tá? Mas em especial sobre a quarentena, me surgiu muito a curiosidade de alguns fatos que foram surgindo, não só pela mídia, mas em relação com amigos e tudo mais, com pessoas mais ligadas a gente. Com esse isolamento social, as pessoas, né, tendem a ficar mais reclusas, tá? Esse isolamento, né, no lockdown, aí em casa. Então, praticamente o casal, ele fica sem aquele espaço, né, para manter um contato, às vezes, com um amigo, com o futebol, né, ou com familiares mais próximos, né? Então, aquela presença frequente um do outro fica aquela coisa, né? Como fazer para que nesses tempos, nessas condições, manter a individualidade e, principalmente, a privacidade de cada um nesse período? É, começa por aí. Realmente o número de divórcios está batendo recorde em vários países, né? Isso é algo que já está Hum, claro. Os que ainda irão acontecer, porque tem local que a pessoa não pode nem se divorciar porque está em lockdown ou realmente não tem nada aberto nem para isso. nem o cartório. Nem o cartório está aberto e vai ter fila. Porque sabe o que acontece? Eu entendo assim. Eu gosto de levar as coisas ao pé da letra em alguns pontos, porque fica claro em forma didática. Quando você pensa em relacionamento, tem que ser assim, uma relação. E uma relação é aquilo que rela em você o tempo todo. É uma relação. Toda hora está te relando. Você tem aquelas relações que te afetam e as que não te afetam. Se você está dentro de um metrô e alguém rela em você, isso não te afeta. Portanto, uma relação afetiva é uma relação onde eu entro em contato com o outro e isto de alguma forma me afeta emocionalmente. Para começar a construção disso implica que a outra pessoa, ela tem as suas emoções, eu tenho as minhas, nós nos encontramos em um ponto positivo para ambos, e aí vamos dando continuidade naquilo até que em algum momento alguém fala: vamos morar juntos, vamos namorar, vamos ser exclusivos e coisa do tipo. Quando eu trago a pessoa para o meu mundo, ou vou para o mundo dela, ou ambos se encontram em um mundo que não existia até então, as sombras começam a aparecer. Porque ninguém vai para um barzinho procurar namorada e fala: olha, eu sou preguiçoso, eu dependo dos meus pais e eu vou depender de você financeiramente. A pessoa chega com a melhor roupa, com o melhor discurso e tenta mostrar o melhor dela e às vezes até distorce. Em continuando os processos de relacionamento, eu moro com uma pessoa, mas ela, como você disse, sai com as amigas dela, tem um hábito de ir para academia, tem um hábito de fazer uma yoga ou qualquer outra coisa, trabalha dando aula até umas 11 horas. Nós vamos nos encontrando ali em pequenos espaços de tempo. Não dá muita oportunidade para que as sombras interajam. A quarentena faz com que as nossas sombras interajam. E aí é onde você diz: como é que eu vou pedir privacidade para uma pessoa que eu escolhi trazer para perto e que até ontem parecia que eu não precisava dessa privacidade, porque ela chegava e eu falava: que bom que você chegou, estava com saudade, e agora eu falo: olha, eu vou me trancar ali no quarto por 5 horas e você não entra, por favor. O outro talvez não entenda. Às vezes a pessoa fala: graças a Deus, Vai lá, fica vai. 6. Fica 10, né? Mas de forma geral, isso gera uma desconfiança. Porque o maior problema nesse sentido, que aí é onde entra a questão que você colocou, é o outro não se sente suficiente. Você pode ferir e melindrar a outra pessoa, porque ela pensa: como assim ele quer uma distância de mim? E como a quarentena trouxe outras coisas, que para algumas pessoas é o ganho de peso, a dificuldade de ir num salão de beleza ou num barbeiro, e uma sensação de aparência desmotivada, ela pensa: será que é porque eu engordei? Será que é por causa do cabelo? Será que é porque eu não fiz a sobrancelha ou porque eu perdi músculo? Então, tem todo um processo, não é uma coisa tão simples como algumas pessoas pensam: ah, é só cada um ficar de um lado. Não, tem várias sombras que estão aparecendo agora que dizem respeito a escolhas, principalmente de relacionamentos, que foram tomados em momento de carência, impulsividade ou mero desejo. Bem, aliás, eu esqueci de te falar no início, às vezes a gente formula as questões, né?
E se às vezes você vai dando uma ajeitada, aí se for o caso, tá? A gente vai jogando, às vezes, feito. Relacionamento ainda. É, quais são as situações, tanto positiva quanto negativa, que podem decorrer com o casal, né, confinado no mesmo espaço por um período aí, nós chegamos a 2 meses já, né, como nós estamos experimentando agora. Quais são as situações? Não vamos focar só no, né, vamos no negativo e no positivo agora. Tá. Sombra. Quando eu falo de sombra, a sombra na psicologia analítica, ela é tudo aquilo que eu não tenho conhecimento a meu respeito. Então, nem tudo que está na sombra é ruim. De repente, eu posso ser eu posso ter um talento grande de tocar violão, mas como eu tenho vergonha de tentar, eu nunca desenvolvo isso, está na minha sombra. O que eu entendo que a maioria, um dos valores que mais está na sombra é o amor. O nosso amor, ele está na sombra porque nós temos, antes de chegar nele, vaidade, orgulho. A pessoa fala assim, eu vou mandar uma mensagem para outra porque eu estou com saudade dela. Isto é o amor. Mas o que ela fala? Não, eu não vou mandar não, espera mais umas 2 horas, senão ela vai achar que eu estou carente. Onde está o amor? Na sombra. E o que veio à luz? O medo, o orgulho, a vaidade. Fica claro? Então, tudo que eu referi de sombra aqui é o que você não sabe a teu respeito, inclusive as virtudes. O contato principal, antes de conseguir falar assim, para que você entenda aí que está em casa didaticamente, qual a idade que você tem hoje, se você tem 35, 40, 60 anos ou 15, será que todos os dias da tua vida você gostou de você? Será que não teve nenhum dia que você quis se divorciar de você? Ou que você não estava afim de olhar no espelho? Ou que você rejeitou as suas escolhas? Ou que você se magoou consigo? É normal que na convivência com qualquer psique, nós em algum momento queiramos uma distância. Nós tentamos fazer isso através de uso de drogas, substâncias, Netflix. Por que uma pessoa fica 8 horas olhando para uma tela de televisão? Ela está fugindo do contato com ela mesma. Nós somos um universo de informações. Nós temos capacidades, assim, potência mental para nos conectarmos a coisas que estão, assim, além da nossa percepção. Mas nós escolhemos ficar ali assistindo uma série 7, 8 horas seguidas, porque não queremos entrar em contato com isso. Fica definido que às vezes eu não gosto de mim, e ao mesmo tempo tem dia que eu me amo tanto. Tem dia que você acorda e fala, eu sou a pessoa mais bonita do mundo, hoje eu sou a pessoa mais potente do mundo, eu vou dar conta de fazer tudo. Pronto. Eu sou assim, a outra pessoa é assim. Se no dia em que eu acordo sentindo que eu não valho nada, ela também acorda assim, aí o negócio vai ficar feio. Se ela acorda sentindo que não vale nada e eu acordo sentindo que eu valho muito, aí eu consigo acolhê-la. Tá? Aí vai ser legal para os dois. Ou eu posso olhar e falar, realmente ela não é tudo isso. Acho que eu preciso de alguém melhor para mim. Agora, quando os dois acordam se sentindo no melhor estado, aí é romance maravilhoso, aí tá fazendo o almoço, a pessoa tá ali abraçando, tá andando pelo corredor, puxa e dá um beijo, e fazem as coisas. É importante ter essa percepção de que a relação que nós temos com a mente humana, a começar pela nossa, ela não é estável. E se ela é completamente estável, essa pessoa tende a ter algum problema, porque nós somos oscilações de emoções, humores e sensações, tá? O que vai acontecer neste momento de quarentena? Algumas pessoas vão se aproximar mais. Nós estamos falando dos divórcios, mas também tem muito namorado que morava em casa separada que agora já não vai mais voltar para outra casa, não. Eles vão começar a ficar na mesma casa, porque descobriram que se gostam mais do que imaginavam. E tem todos os cenários aí. O importante é não generalizar para o indivíduo que está passando pela dificuldade. Veja se esse cenário momentâneo vale o que você vai perder para o cenário crônico, que é para o todo, e se você está passando por um momento legal agora na quarentena, aproveite, mas não fique depois cobrando que isso seja o contínuo, porque as pessoas vão voltar ao trabalho, a realidade vai modificar. Então tome muito cuidado neste momento com decisões que você vai tomar de divórcio, de casamento, de ter ou não ter filhos, porque seria legal esperar um pouco passar esse cenário, pois nós estamos vivendo relacionamentos reais em cenário artificial. E este cenário artificial entendi. encerrando, nós não saberemos o que sobra dali.
Entendi mesmo. Legal, legal essa explicação sobre cenário, né? E interessante isso. Pessoal, tá tudo tranquilo aí? Se tiver alguma pergunta aí, pode colocar que dependendo da fala do Vitor, a gente vai procurar encaixar da melhor maneira possível, ok? Então vamos lá, Vitor. Você citou logo no início da fala sobre a questão dos divórcios, né? Que a hora que os cartórios voltarem, né? Talvez terá fila, né? E tudo mais. Falou agora que para a gente não tomar uma decisão, né? No calor da situação e sim dar uma maneirada. Mas nós vemos que os números mostram para a gente um aumento significativo dessa taxa de divórcio. Esses conflitos que culminaram com o divórcio, tá? Foi a quarentena que trouxe esse cenário artificial a qual você falou aqui agora, ou se esses conflitos já existiam e tende a aumentar, né, e se tornar mais exposto, né, mais claro agora nesse confinamento? Ótimo. Se você pega a parte assim, laboratorial mesmo da ciência, você tem lá o tal do CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão, que é onde os experimentos são realizados. Eu vou jogar uma pena de 10 metros de altura para ver. Só que aqueles 10 metros fora desse cenário tem o vento, tem o atrito, e isso muda o cenário. Portanto, essa idealização que as pessoas estão construindo, ela não é real, ela é uma projeção. O que vai trazer à tona neste momento é a palavra conflito que você referenciou. O que eu entendo por conflito? Dois corpos querendo ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se é uma lei natural que não pode ser transgredida, isto não dará certo. O conflito ocorre porque os dois têm um interesse em comum e nenhum dos dois está disponível para abrir mão daquilo. É importante separar as duas coisas: conflito, choque, estresse, forças puxando em direções contrárias e rompendo a corda. Tá? Então você pode estar passando por uma relação afetiva estressante, porque um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Isso, como se fosse um borrachinha de dinheiro que em algum momento vai romper. Ou você pode estar passando por uma relação conflituosa, quando os dois querem a mesma coisa. E este querer é a mesma coisa, eu quero que você lave a louça, mas ela quer que eu lave a louça. Então os dois ficam brigando para ver quem vai lavar a louça. Nós teremos relacionamentos acabando por causa disso. Porque eu quero deixar a meia na cama, mas a pessoa não quer que a meia fique na cama. Quando se fala de término de relacionamento em quarentena, não é porque as pessoas estão lá no Tinder, porque está chavecando a vizinha pela janela. É pelas coisas que irritam. As pessoas que estão ficando irritadas pela forma... Que são os conflitos. Isso. Como o indivíduo raspa a panela de arroz. Mas esse barulho, fica batendo o garfo no prato, vão se irritando, porque eu já dei a comida para o cachorro, vai você, de novo essa sujeira. Quando fica esses discursos de que eu estou brigando com você, é porque eu quero que a casa seja de um jeito, ou o relacionamento funcione de um jeito, e você quer de outro. Aí estamos estressando. Mas quando nós dois queremos a mesma coisa, isso também pode levar a um fim porque conflita, porque são maneiras distintas de buscar o mesmo resultado. E alguns não estão sabendo lidar com isso, sabe? Às vezes está com excesso de libido e a outra pessoa está com ausência. Mas aí você não tem como fugir. Porque tem muito relacionamento que começou na falsidade, naquelas promessas ilusórias do que seria de verdade. Porque é muito fácil você se relacionar com uma pessoa que, por exemplo, é sexualmente compatível se vocês se encontram sábado à noite num motel. E aí, é legal, a pessoa e eu nos damos bem. Aí, de repente, a pessoa vê na segunda, ela quer. Na terça, ela quer. Na quarta, a outra pessoa não quer mais. Aí ela pensa, por que ela não quer? E este cenário vai criando toda uma referência dentro do outro que traz à tona essa projeção de sombra. Eu começo a achar que a pessoa não quer se relacionar, não porque ela não tem libido, mas porque eu não sou o suficiente. Eu preciso provar que eu sou o suficiente. Se eu não consigo provar isto para a pessoa, aí sim, eu vou fazer o papel de começar a colocar foto minha no Instagram para ver se alguma outra mulher curte, para ver se isso dá ciúme na minha, para ver se a minha fica esperta, porque senão ela vai me perder. E vão entrando nesses jogos infantis, né, de tentativa de manipulação, e a pessoa fala, eu estou há 2 anos com um homem e agora eu descobri que ele é um moleque, e vice-versa, porque é o que está acontecendo. Várias crianças feridas que se relacionaram,
entraram em casamento no modo Romeu e Julieta, né? Tá tudo lindo, vamos fugir, vamos ser felizes, mas se esqueceram que lá na frente existiriam cobranças naturais da vida adulta, que são as oscilações de humor, as menopausas da vida, as gravidezes e todas as outras coisas que vão fazendo com que o cenário se modifique. Portanto, a maioria desses relacionamentos que está acabando neste momento são relacionamentos que não deveriam nem ter começado, não neste nível de intimidade, ou que começaram por motivos fúteis e agora estão se mostrando fúteis realmente. Legal. Eu tive uma dúvida na sua fala agora. Um exemplo, o estresse que você falou, um puxando a corda no exemplo, e o conflito. Nem todo estresse leva a conflito, então. Não. O estresse justamente leva a uma separação. Sim. Você vai identificar assim. Quando eu estou perto de você, eu consigo falar baixinho e você me escuta. Só que se eu estiver a 5 metros de você, 30 metros de você, eu vou ter que gritar. Portanto, quando um casal fala gritando, é porque eles estão distantes emocionalmente. A relação deles passou por um estresse e a corda rompeu e cada um está em uma extremidade. Ela está a 1 metro do marido, mas ela fala, mas de novo essa toalha aqui. Por que ela está gritando? Porque emocionalmente ela enxerga ele longe. No conflito, não há necessariamente a guerra. Pode ser uma guerra fria, sabe? É irritar a pessoa. Eu sei que ele se irrita com isso, então eu vou fazer só para irritá-lo. Vai ficando aquela guerra fria. Ah, esqueci de dar ração, acredita? Me desculpa. Mas a pessoa falou, eu não vou dar ração só para ela ficar irritada, porque ontem fui eu. E vai entrando numa birra mais assim. Então eu separaria o conflito do estresse mais nesse sentido. Se o conflito for bélico mesmo, sabe, a um ponto em que os dois estão lutando, aí vai ter violência doméstica. Quando tem violência doméstica, aí é porque chegou o conflito bélico mesmo, armado. Quando o conflito é de irritação para ir prejudicando a outra pessoa, aí é um conflito guerra fria. Mas quando os dois não conseguem mais se olhar, eu quero ir à cozinha tomar água, mas eu vejo que a minha namorada ou minha esposa está lá, então eu espero ela sair para depois eu ir, aí é porque houve estresse. E os dois já estão distantes e não conseguem mais se conectar. Então você já respondeu aqui a pergunta da Rita. Isso leva a agressões? Então, quando parte para a área bélica, né, do conflito bélico, aí isso já leva às agressões. Já não é uma coisa guerra fria, né, entre aspas aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sim, aqui. mas eu acrescento aqui, Ale, se você me permite. Vamos lá, claro, total. Essa guerra, na verdade, o que acontece é o indivíduo em conflito com ele. Eu estou em confinamento, não é na minha casa, é na minha mente. Quando eu fico em confinamento na minha mente, porque eu não posso sair para beber, fumar, eu não posso sair com os amigos, eu não posso fazer várias coisas, eu sou obrigado a ficar com o que estava ali. E aí eu descubro que eu sou conflituoso. Como nós queremos expressar a raiva, mas nós somos bons o suficiente para escolher o adversário ou o alvo, aí ele vai e bate na esposa, ou a esposa bate no marido. Mas, na verdade, é a raiva que ele tem das escolhas que ele fez. Aquele indivíduo, ele é belicoso, ele é conflituoso. A questão é que a pessoa fala assim, eu te bati, mas doeu mais em mim do que em você. Eu não sabia o que eu estava fazendo, foi no momento da raiva. E aí eu trago sempre essa reflexão para quem está passando por violência, seja ela moral, sexual ou física. Quando eu trabalhava com dependência química, chegavam uns caras para ser internado involuntariamente na clínica e a mãe levava o cara à força lá, né? E ele falava assim, quando eu sair daqui eu vou te matar e não sei o quê, para a mãe. Eu chegava com ele e dizia, alguma vez você falou assim com o traficante? Falei, você fala assim com o traficante, eu sou morto. Eu falei, então você não é louco, porque o louco não escolhe o adversário. O louco é o cara de 1,5 metro que vai xingar o cara de 2 metros. O cara de 1,80 que vai xingar uma mulher de 1,55 não é louco, não está transtornado, não está agindo pela raiva. Ele está escolhendo a atuação dele porque ele escolheu o alvo. Então não fique caindo nesses discursos. O indivíduo louco, ele não escolhe alvo. São pessoas que escolhem o ponto mais fraco para bater, porque sabem que a pessoa vai tolerar, vai aguentar aquilo e vai ficar mais um dia. É tóxico, é extremamente nocivo, mas não é loucura. É sociopatia para mais. Ótimo. Não, muito bem complementado. Interessante isso aí. Tem uma pergunta da Sandra Galvão da Silva. Obrigado pela participação, viu, Sandra? Ela traz assim, Vitor, essas brigas rasas já não são um sinal de que o relacionamento não está bem? Elas são sinais
de que as duas pessoas precisam conversar. Mas eu não sei se o relacionamento não está bem entre elas ou com a própria pessoa. Por conta desse mecanismo de projeção, tem muita gente que vai se separar agora na quarentena e depois vai sentir saudade, porque não estava irritada com a outra pessoa, estava irritada consigo e descontava na outra pessoa. Por conta desse movimento, é muito mais fácil eu bater em alguém do que em mim. É muito claro isso. Eu vou dar uma injeção numa pessoa, eu falo, fica quieto, é melhor para você. Mas quando tem que dar injeção em mim, eu falo, olha, vai devagar aí porque eu tenho medo. Portanto, esse processo se tem alguma coisa para conversar, tudo bem. Nenhum relacionamento longevo, você que fica olhando esse pessoal fazendo boda de diamante, boda de ouro, boda de não sei o quê, se você for conversar com eles, a maioria tolerou muita traição, ou tolerou desrespeito, tiveram distanciamentos de, às vezes, dormirem 2 anos em quartos separados, ou nunca mais dormiram em quartos juntos, porque um ronca e o outro acorda cedo. Não idealize. Não fique achando que é fácil chegar lá e que não é necessário que existam concessões. O importante é que quando a coisa chega num conflito de estar brigando por questões rasas, é porque as profundas provavelmente já se sedimentaram e não tem mais nada chegando ali. Imagino que é como se fosse uma isquemia, sabe? Quando o sangue não chega no órgão e aquilo lá não acontece mais, como se fosse um AVC, como se fosse um infarto, é alguma coisa que a emoção não chega mais até ali. Vocês já estão brigando por coisas rasas, tá? Mas por isso eu disse, verifique se não é o cenário artificial que está fazendo a coisa rasa ser maior do que é. Mas em alguns casos chegarão à conclusão que não, que realmente o relacionamento já acabou faz tempo e agora a pandemia colocou uma lupa para que eles pudessem enxergar o que já era óbvio até para todo mundo. Não, legal, interessantíssimo. Obrigado pela pergunta aí, tá? Então vamos lá, mais uma. Relacionado aos casais também, o convívio, né, dos casais nessa pandemia, Vitor, só confirma ou não o que já sabiam e que por comodismo muitos não assumiam? Sim, é o que eu entendo. Porque tem situações que todo mundo já viu que não está dando certo, né? Às vezes a pessoa fala, minha mãe fala, separa, vocês não são felizes, aí o indivíduo pensa, mas é que minha mãe é manipuladora e está querendo me ter só para ela e coisas do tipo. Mas tudo está vindo à tona. Eu chamaria muito mais atenção para esse aspecto. O teu relacionamento com você. Uhum. A pandemia está te mostrando, às vezes, que você precisa mais de coisas que você não está recebendo e que essa é a parte mais difícil. Porque esse é o teu meio, sabe, o Ale? Mas você está em contato, às vezes, com os caras que estão lá com 1,95 m, 700 centímetros de braço e não sei o que e tal, mas emocionalmente parecem crianças de 5 anos. Com certeza. Passa uma imagem de Conan, sabe? Mas ele lá dentro, ele tá assim, olha, você não me achou bonito hoje, então eu vou procurar outra. E a pessoa, ela se ilude com aquilo. Ou o cara vê uma mulher que tem um carrão e pensa, olha, bem sucedida, deu conta de fazer os negócios e não sei o quê, e lá também tem uma criança que não tem disponibilidade. A quarentena está fazendo, por exemplo, algumas mulheres que são casadas e têm um filho, descobrir que na verdade tem 2, porque viram que o marido sempre foi um, mas não percebia a impossibilidade. Ficava aquele cenário assim, não, você trabalha um pouco mais que eu, então eu lavo a roupa, eu lavo a louça e você traz o dinheiro para casa? Não, claro, porque eu trabalho. Aí agora o cara não trabalha e ele também não lava a louça, e ele também não lava a roupa, então a pessoa percebe, peraí, esse tempo todo eu estava fazendo isso porque ele não faz. Não, era um acordo injusto, porque na verdade eu estava dando algo que ele não precisava. Uhum. Ele estava usando esse... E aí é onde que fica esse sentimento? Fica um sentimento de como eu fico o dia inteiro dentro da minha casa, tudo o que eu faço ali dentro é visto como cenário profissional. Para quem trabalha de casa. Eu vou deixar isso mais claro. Quem coloca televisão no quarto entende o que eu vou dizer, sabe? Quando você fica o dia inteiro no quarto assistindo televisão, você descompensa o teu sono. Isso já tem estudos assim de neurociência que falam, você não pode ficar na tua cama se não for para dormir. O teu cérebro tem que entender que quando você deita na cama, ele quer dormir. Uhum. Se você deita na cama para outras coisas, para ler livro, para assistir televisão, teu cérebro não dormir. Sabe o que você... Exato. Ou você não vai dormir mais. Uhum. E aí vai ficar com aquela insônia. Fica claro? Então, eu vou entrando em contato com a coisa e eu vou me perdendo. Como eu fico o dia inteiro em casa,
e eu não saio para trabalhar. Eu acordo, a esposa está ali. Aí eu vou almoçar, ela está ali. Eu perco essa conexão da afetividade. Eu começo a perceber que era legal chegar em casa e tê-la ali. Depois de um dia dela trabalhando, nós dois nos encontramos. E aí a mente naturalmente vai querer buscar recurso fora. Aí o pessoal vai sentir saudade de jogar bola, vai sentir saudade de cerveja, vai sentir saudade dos amigos, vai começar a assistir televisão e vai ver mulheres ou homens ali, sabe, esses bonitos, bonitas, e vai começar a fantasiar aquilo ali, e vai começar a se sentir culpada por estar fantasiando. Por isso que eu digo, é um cenário muito mais complexo e profundo do que realmente parece. Porque nesse momento tem pessoas que estão lá assistindo programa de auditório com dançarinas ao fundo e desejando aquela dançarina, mas ele está pensando, poxa, será que eu não amo mais a minha esposa? Mas é um processo natural da nossa mente que começa a se desconectar daquilo que é tédio, daquilo que é rotineiro e vai buscar informações novas fora. É mais um instinto de preservação mesmo que nós temos e é muito difícil gerenciar isso. Por isso é tão importante aquela privacidade que você citou no começo. Não, legal. Tem uma pergunta da Andressa Figueiredo. Obrigado, viu, Andressa, pela participação. Ela vai falar o seguinte: o silêncio também pode ser um sinal que o relacionamento está deteriorado? Boa pergunta. Boa pergunta. Pessoal, vamos compartilhar, vamos curtir. Sim, porque o silêncio nós vamos pensar assim, é a Andressa, né? Andressa, a tua mente silencia? Ao longo do dia, quantas horas você conseguiria não pensar? Nós não silenciamos a nossa mente. Tá? E quando a nossa mente silencia, vem um pensamento e fala, eu não estou pensando em nada, e ao fato de eu pensar que eu não estou pensando em nada, eu estou pensando naquilo. Portanto, não existe silêncio absoluto dentro da relação comigo mesmo. Toda hora minha mente está me cobrando alguma coisa. Fome, sono, toma banho, não toma banho, escova o dente, não escova o dente. Quando um relacionamento, que são duas pessoas com a cabeça falante, não tem assunto para conversar entre si, é porque provavelmente não há mais conexão mesmo. Tá? Ou elas estão se resguardando por conta deste momento. Porque às vezes a pessoa vai falar uma coisa, ela se interessa... eu conheço um casal que assim, o cara só gosta de assistir esporte. E a mulher só gosta de assistir aqueles programas de reforma de casa, bolo de casamento, essas coisas todas, sabe? E aí ela vai falar daquilo para ele não se interessa. Ele vai falar daquilo para ela não se interessa. Então, quando ela quer falar aquilo, ela já não fala com ele. E ele quer falar aquilo, ele não fala com ela. Vai acontecendo um silêncio. Então, eu não sei se o silêncio implica que o relacionamento acabou, mas ele mostra que as afetividades no sentido de... me falha a palavra agora, quando nós temos algo em comum. Compatibilidade? As compatibilidades, sabe? E as sintonias, elas não existem ali. E às vezes a pessoa vai descobrir nesse sentido. Tá? Às vezes não é nem por falta afetivamente falando, mas assim, pra que eu vou falar? Ela não gosta mesmo, então eu já vou, como eu falo, vou me poupar, né, de ter algum problema, alguma coisa. Às vezes pode ser por isso também. Pode, porque você tem de repente um homem que está lá em casa e a mulher chega do trabalho e ele pergunta para ela como foi seu dia. Ela é professora. Aí ela vai abrindo a geladeira, vai fazendo alguma coisa para ela comer, enquanto fala para ele, acredita que o reitor falou tal coisa? E hoje um aluno, e eles estão ali 1h30 conversando. Quando eles não têm o que fazer fora e não tem assunto para trazer para dentro, eles percebem, nossa, nós não temos assunto. O nosso assunto dependia de você sair, de eu sair, para nós reclamarmos junto e falarmos o que vimos. Quando estamos só eu e você aqui, não tem nada que eu queira compartilhar com você. Agora, pergunta se tem alguém que fica o dia inteiro sem falar com ninguém no WhatsApp. Porque, assim, assunto nós temos, mas às vezes não com a pessoa com quem estamos. Ótimo. A Lenilda, lá de Santa Fé de Suárez, um abraço a todos de Santa Fé. Ela faz uma pergunta relacionada ao tema. E quando, né, nesses conflitos que você está falando, é com familiares, irmãos, pais, filhos e etc. Aí nós vamos entrar no outro caminho, que é, eu não posso me divorciar da mãe, né? Então é meio que eu vou ter que entrar em contato com aquilo. Só que existem relações que são, o indivíduo vai perceber, principalmente mãe, isso vai ser mais comum em mãe do que em pai. Ela entra num modo automático de fazer as coisas pelo filho, porque ela pensa, não, meu filho, quando ele puder sair de casa, ele sai. E o cara já está com 30 anos ali, assim, e não consegue sair. Ele não quer sair, ela não quer que ele saia, ele entende, tudo bem, é uma relação normal, os dois escolheram isso.
Só que a pandemia vai mostrando, ela entrando em contato, que talvez o cara realmente seja acomodado. E aquilo vai trazendo um sentimento nela de que ela quer privacidade. E isso é muito difícil. Se é difícil para chegar para minha esposa e falar, eu quero privacidade, calcula uma mãe falar para o filho, eu quero privacidade, porque existe esse bloqueio. É difícil para um filho ouvir de uma mãe de repente falar, olha, vai dar uma volta porque meu namorado vai vir aqui porque eu estou precisando. Fala, como assim, mãe? Sabe? Então, estes bloqueios do papel de mãe, principalmente, eles estão se desconfigurando. Porque aquelas que viveram em função do papel de mãe estão descobrindo que são mulheres de novo. Eu tenho necessidades de mulher, eu tenho coisas de mulher, de ser humano, de pessoa, e eu não sei se eu quero ficar carregando essas pessoas o tempo todo. Será que eu falhei com o meu filho, com a minha filha? Por que ele não está dando conta de lidar com isso? Então isso vai chegar em processo terapêutico também. Tá? Familiares, pais ou mães, filhos que falam, eu não estou dando conta de lidar com a minha mãe, quero colocá-la no asilo amanhã. Pais que não estão dando conta de educar os filhos em casa, mas diziam que os professores eram preguiçosos e agora estão subindo pelas paredes, mandando áudio para a creche, mandando áudio para não sei o quê, não estão dando conta de fazer as tarefas com os filhos e de cobrar as coisas. Eles estão entrando em contato. Porque uma coisa, Lê, é eu pensar assim, eu sou um ótimo pai, meu filho fala 2 línguas, faz judô, ele gosta de mim, porque ele está o dia inteiro fazendo judô, 2 línguas e gostando de mim lá fora. Quando ele está aqui dentro e eu entro em contato com as coisas que ele talvez seja manipulador, ele seja bagunceiro, ele faz um negócio e joga a culpa no irmão, ele quebra coisas propositalmente, aquilo vai se refletindo em mim. Eu percebo que eu não eduquei direito. E aí eu quero jogá-lo de volta para a escola e para a creche. Como eu não posso, eu fico tendo que entrar em contato com a falha que eu tive no papel de pai ou de mãe, e aí, em alguns casos, é mais fácil bater, colocar de castigo, culpar a Deus e o mundo. Os que estão sabendo fazer a leitura disso e buscando processos terapêuticos para reconhecerem que ofereceram muitas coisas para os filhos, mas não os educaram, estes sairão bem melhores do que entraram. Ótimo. Perfeito, Vitor, perfeito. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos casais de namorado, ou noivo, no caso, que não estão juntos. Os casais de namorados, eu observo que muitos não guardam o isolamento social, o que acaba, por vezes, gerando, aí, no caso, conflito mesmo com os familiares, devido. Como gerenciar esses conflitos? Então, sabe, são uns temas assim que são difíceis. Eles são difíceis, porque nós estamos lidando com instintos e mecanismos de recompensa, assim, né? Quando nós falamos de mecanismo de recompensa, a pessoa que talvez não entenda isso, teu cérebro, é uma coisa assim, sinapse, é neuronal, você não tem como ir contra isso. É como falar para uma pessoa depressiva, abre a janela e olha o dia que está lindo. Ela não tem recaptação ali, ela não tem condições cerebrais de fazer a leitura. Quando eu penso, como é que esses jovens não fazem o isolamento? Mas se eu já tive 18, 19, 20 anos, eu não faria também. Eu não vou chegar aqui e dar um discurso desse, porque é muito forte, é um desejo muito forte. Nós estamos falando de pessoas assim, que estão andando na rua, entram numa construção abandonada para ter um negócio, sabe? E aí, de repente, agora elas não podem ficar juntas. Nós estamos falando de adolescentes que estavam na escola, tinham espinha na cara, usavam aparelho, se sentiam feios, conseguiram a primeira namorada, com o primeiro mês de namoro vem a quarentena. Eles vão burlar mesmo, e eles não estão preocupados. Mas não é do egoísmo, é da faixa etária. Porque uma coisa é você se empatizar com o outro. É fácil agora aos 60 anos falar, olha, se controlem, tomem cuidado. Mas e você com 12, 13? Sabe? Ou com 20, 23? São pessoas que estão vivenciando isso. Tem algumas que agem por irresponsabilidade, que não estão nem aí? Tem, mas é também natural da juventude o sentimento de imortalidade. O sentimento de imortalidade ele é comum na adolescência, principalmente, e ele é até necessário como um mecanismo de evolução para que nós consigamos passar pelos ritos de passagem. Todo tempo nós temos os ritos de passagem. Você tem aqueles aborígenes que tem que ficar lá com a mão dentro do formigueiro por 12 horas, sei lá, e para se transformar em homem. Ou vai viajar pelo deserto e daqui 6 meses você volta. Só que os nossos não são esses. Os ritos de passagem do civilizado é conseguir ter a primeira relação sexual, é ter um namoro que você usa uma aliança de prata, é conhecer o pai da namorada morrendo de medo de ele te achar um esquisito porque você usa um alargador ou anda de skate e tal, o cabelo roxo.
a cabeça dele está num nível e vibrando numa outra faixa que não adianta você que tem 50, 40 anos tentar cobrar isso deles. É lembrar como era você. É lembrar os desejos que você tinha, as fantasias que você tinha. E isso vai gerando muito conflito. Eles estão lutando contra impulsos sexuais, impulsos afetivos muito grandiosos. Eles entendem entra até algum ponto, Ale, que é a questão da prova de amor, sabe? Eu enfrentar esse risco é uma prova de amor porque eu te amo. Nossa, vamos morrer juntos. Se eu pegar a gripe e começar a tossir, eu vou até você, porque tem toda essa coisa assim romântica, sabe? Mas não adianta nós ignorarmos. Então, eu sinto muito, assim, para aquelas pessoas que estão buscando uma quarentena com 100% de isolamento, isso nunca vai acontecer, porque sempre existiu rebeldes, sempre existiu pessoas que contestam as leis e sempre existiu pessoas loucas. E nós agora estamos enxergando quem é quem. Até aqui na cidade vizinha, em Votuporanga, hoje saiu um vídeo de um cara andando pelado pela rua, no centro da cidade. Ele colocou uma máscara e estava completamente pelado. Um senhor de uns 60 anos de idade. Então, por que isso aconteceu? Não sabemos, mas estão filmando como piada, como confronto. Mas olha só, por que isso nunca tinha acontecido antes? Então, é um cenário caótico e de muita pressão. Nem todos têm inteligência emocional, porque dificilmente você que está me ouvindo agora teve uma aula de inteligência emocional ao longo da tua vida na escola. Uma. E na tua faculdade, quantas aulas de inteligência emocional você teve? Para lidar com relações de trabalho, agora nós temos que lidar com uma quarentena que cada dia aumenta uma semana, é impossível que consigamos um resultado tão satisfatório. É aquela coisa, você citou do vídeo aí, eu não vi ainda, mas já me mandaram, eu não abri. Mas é o que você falou, né? O que leva uma pessoa a isso, né? O que está por trás disso, de você se colocar talvez no lugar dela para poder entender. Talvez não é a mesma coisa, mas aconteceu um fato com uma pessoa que ela faz parte de uma igreja e ela tem não sei se é cargo, o que é, ela tem alguma coisa de trabalho com a igreja lá que ela participa, e de repente ela postou uma foto com amigos bebendo uma cerveja. Isso foi o caos, né? Isso aí, né? Pô, isso aí chegou até o Mor lá, o pastor Mor, e a coisa fritou. Aí a pessoa veio me falar que, aí eu falei assim, poxa, mas você perguntou para ela o porquê que ela fez aquilo? Talvez ela está passando por uma guerra interna lá ferrenha, e às vezes ela não precisaria ser colocada no banco do réu, ela precisava de um acolhimento. Por que você fez isso, cara? Não é muito legal, né? Explicar, mas o que está acontecendo? Vamos lá. E é essa coisa desse senhor, talvez aí. Não sei se tem alguma coisa a ver, um paralelo com ele. Sim. É legal você ter trazido isso, pelo seguinte, até dentro da tua área de atuação, você vai sentir isso com muita clareza. A sociedade, como um todo, ela é extremamente viciada, tá? As pessoas estão viciadas em álcool, em Rivotril, em carboidrato, ou em um açúcar diretamente, não um carboidrato que vai se transformar, mas elas estão viciadas. Você pensa que não, mas o nosso vício, esse mecanismo de recompensa, não vem só do indivíduo que pega lá a cocaína e cheira. Ele vem do indivíduo, e não é que o indivíduo é alcoolista, ele precisa do álcool, ele precisa socializar, é uma dependência química social. Ele está em abstinência. As pessoas que estavam acostumadas a sair, ir para balada, barzinho, festa, qualquer coisa, elas estão em abstinência do mesmo jeito que um usuário de crack fica, mas não entraram em contato ainda que tem isso. Nós ficamos assistindo televisão, aí passa propaganda de cerveja, um monte de live sertaneja com milhões de visualizações, tudo tomando cerveja, tudo lindo, maravilhoso. Aí o cara sai de casa, burla a quarentena para tomar cerveja, a pessoa se pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você tem em qualquer supermercado um corredor só de bebida alcoólica, você tem um corredor só de açúcar, você tem um corredor só de carboidrato. As pessoas estão adaptadas a esse vício. Ou você pensa que não existe uma dependência no Big Mac que você come, na pizza que você come? Tem. Tanto que não é só
Pedir para comer em casa é o ato de sair, é sentir o cheiro, é colocar uma roupa legal, é ser visto. E isto vai destruindo a pessoa que está habituada a estes processos. Para quem vivia em casa pedindo lanche para comer com a esposa e engordando 25 quilos cada um, eles não entendem esse processo. Mas existem aquelas pessoas que não fazem essa escolha de vida. Elas não são sedentárias ou elas não são caseiras. Elas gostam de estar em contato. Elas gostam de ir para o crossfit, para academia, para pedalar. E elas estão passando por abstinência, dói fisicamente, não conseguem dormir, sentem falta, vai comer um negócio, não satisfaz, toma um remédio, não satisfaz, quando ela percebe, ela tá lá. Aqui na esquina de casa tem um bar que o cara só abre a janelinha para vender cerveja para delivery, mas os caras levam a cadeira de praia e tinha 25 caras ali. Eles precisam do ambiente do bar e ninguém vai conseguir tirar isso deles. Se você tirar isso deles, alguém vai fazer no quintal de casa. É muito mais olhar um cenário de pandemia do número de dependentes químicos que nós temos, porque químico é tudo aquilo que atua no nosso cérebro, e isso inclui a lasanha que você come, e o pão com manteiga também, e o café, do que ficar tentando entender comportamento como se fosse apenas confronto. São pessoas doentes que estão tendo recaídas ou não estão dando conta de tolerar a abstinência, como qualquer usuário de droga ilícita. Ótimo, perfeito. Distância física é distanciamento emocional? Ou ela só confirma os laços afetivos? Em que sentido? No caso, assim, dos namorados, um exemplo, né? O distanciamento. Ele é só físico ou ele também é emocional? Tem alguma diferença ou não? Eu posso estar junto e não estar distante. Eu posso estar distante, mas estar mais junto do que estar ao lado da pessoa, às vezes. Tem um amigo meu, amigo mesmo, assim, de infância, que ele saiu até no jornal já por causa disso. Ele conheceu a esposa dele pela internet. Ela morava em Portugal. E eles se conheceram, ele estava conversando com uma amiga dele pelo webcam e a amiga dela passou ao fundo. Ele falou, quem é essa amiga? Eu sei que eles ficaram 6 anos namorando, ele aqui no Brasil, ela em Portugal. Ficaram noivos por Sedex, mandou aliança para ela por Sedex, ficaram noivos, conheceu a mãe dela, tudo desse jeito. Aí ela se mudou aqui para o Brasil, eles estão casados até hoje. Agora ela está aqui, os dois, todo mundo ria dele. Não vai dar certo, web namorada, tá carente, não sei o que, estão juntos até hoje. Em contrapartida, eu via casais que não se desgrudavam, até para fazer caminhada, faziam caminhada de mão dada, que eu sabia que o outro estava traindo, estava desconectado, estava buscando um monte de coisa em volta. Então, eu posso estar conectado física e emocionalmente à pessoa, eu posso estar conectado física, mas não emocionalmente, e eu posso estar conectado emocionalmente, mas não fisicamente. O ideal é que eu esteja física e emocionalmente. Esse é o relacionamento raro, mas é esse que vai virar aquele casal de idosos com a cadeira de fio na varanda, olhando a vida passá-la aos 90 anos de idade. E é o relacionamento, esse da cadeira de roda aí é o relacionamento físico e emocional, é isso? Sim, são pessoas que se conectaram, porque a questão aqui, Ale, é assim, se eu me conecto a uma pessoa fisicamente, e isto gera uma atração, se ela engordar, se ela ficar careca, se ela perder um braço, se ela passar por uma cirurgia de mastectomia, eu vou desinteressar. Vai ser a mesma coisa, Eu não vou conseguir mais me conectar a ela. Se eu me conecto emocionalmente, a pessoa pode ficar na cadeira de roda, pode engordar, pode o que for, porque eu estou conectado emocional, espiritualmente. Então, das conexões, é melhor que seja emocional. Porque se eu me conecto emocionalmente à pessoa, naturalmente eu a desejo fisicamente. Mas não necessariamente se eu desejo alguém fisicamente, eu a desejo emocionalmente também. Entendi. Não precisa ser aquele protótipo de beleza, aquela coisa, não, né? Essa conexão, ela é como se fosse natural. Ela vai ocorrer porque emocionalmente eu estou conectado a ela, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Então vamos lá. Eu me deparei com uma reportagem essa semana que passou, que eu preciso levar isso para o Vitor, onde amigos, tá? Que não tem namorado, mas entrou na fase da pandemia, da quarentena, e combinou com outro amigo lá, ou amiga lá,
para que fosse namorado durante esse período de quarentena, como um objetivo de driblar essa carência, né, que a quarentena traz. Qual a sua opinião sobre isso? Você falou sobre cenário artificial, né? Então, nesse cenário artificial, um exemplo, eu, Alê, eu falei, fulano, você não quer ser minha namorada, não? Porque a gente troca mensagem, bom dia, boa noite e tal, a gente vai vendo e a gente mantém como se fosse namorado. Como se fosse aqueles namoros de acampamento de verão de filme americano, né? Isso, o pós-faculdade, né? O pós-colégio, né? Mais ou menos assim. Isso está acontecendo. Né? Eu não lembro onde foi que eu li, mas houve uma procura, um aumento muito grande de pessoas instalando Tinder, Happn, esses aplicativos de relacionamento, porque querem ter pessoas para conversar. São esses web namorados, né? As pessoas estão à distância, algumas escolhem se encontrar ou não, mas existem pessoas que meio que estavam ali. Eu estou ficando com você, deu a quarentena. Já que estamos aqui presos no elevador porque acabou a energia e vamos ter que ficar mesmo, vamos ficando. Né? Então, o problema é que algumas dessas pessoas, destes casais, um está realmente apaixonado e o outro não. Por isso eu disse, quando a quarentena acabar, é que nós vamos descobrir quem está com quem. Porque algumas pessoas vão falar, nossa, foi maravilhoso, né? Mas agora eu vou para casa. E a outra vai falar, oi? Vai para casa como? Não, eu quero outras coisas. Eu acho que nós precisamos ver outras pessoas. Por isso eu sugeri não tomarem decisões precipitadas ou decisões que impliquem compromissos maiores agora. Não é que a pessoa esteja te usando. Na cabeça dela, ela está ali. Mas quando a liberdade aparecer de novo, e eu dou uma extensão a isso, que tem um monte de gente que está fazendo terapia agora e quando acabar a quarentena vai abandonar a terapia. Porque fala, não, essa quarentena fez eu perceber que eu precisava de terapia, eu quero aprofundar no tema, acabou a quarentena, olha, então, eu vou voltar a fazer terapia outra hora porque agora eu estou sem tempo. Então, é parte do processo, sim, esse relacionamento momentâneo para algumas pessoas. É chuva de verão, né? Chuva de verão. Olha, eu posso interferir aqui? Sim. Porque a Rita colocou um comentário que ela entende que é radical o posicionamento que eu falei do vício, mas eu quero deixar claro assim, há um preconceito e um estigma muito grande. A reflexão que eu deixo para a pessoa pega aquilo que você mais gosta, sabe? Café, açúcar ou qualquer coisa e tenta ficar uma semana sem. Depois você tenta ficar um mês. Depois você tenta ficar um ano, aí você vai descobrir que é viciado naquilo, tá? Então, sentir-se ofendido ou ofendida por esse comentário, ou como se eu tivesse dito que todas as pessoas do mundo, não foi neste sentido. Eu me referia à sociedade é extremamente viciada e estes vícios estão aparecendo. Porque tem gente que tomava um comprimido de Rivotril que agora está tomando 2, sabe? Tem gente que tomava meio litro de Coca-Cola, agora está tomando 1. Isto é dependência química. Você pode não referenciar isso por talvez ter uma noção de que a pessoa que usa droga é drogado. É isso, Drogado é quem está sob efeito de droga. Se eu tivesse acabado de tomar café, quimicamente falando, eu estaria drogado. Então, eu estou falando aqui em termos clínicos, eu estou falando da parte bioquímica cerebral mesmo. Essas pessoas não estão sabendo lidar com isso. Mas eu não disse que todo mundo não dá conta, só para deixar isso muito claro também. Não, ótimo, perfeito, eu não tinha nem visto. Eu tenho aqui uma pergunta da Shirley. Shirley que nos assiste e sempre nos acompanha de Poços de Calda. Vamos lá. Vitor, as pessoas sentem mais falta de conversar do que namorar? Obrigado, Shirley. Essa é boa, hein? Conversar. Boa. O namorar, eu não entendo qual que é o teu conceito de namorar, porque se você está falando namorar, o amasso ali, a coisa física, a não ser que seja algo tântrico, que dura 12, 24 horas, os relacionamentos normalmente vão durar ali de 1 hora, 1h30, alguns 10 minutos, né? Então, na convivência com seres humanos, nós vamos buscar até o ato sexual ou a convivência do namoro mesmo, do beijo e de tudo aquilo, mas na prática, o que realmente faz com que as pessoas se conectem é o que acontece depois daquilo. Tá? É o ficar abraçado ali, fazendo carinho, é o assistir uma série junto com os pés cruzados ali embaixo, sabe? É fazer uma pipoca, dá na boca, aquela coisa toda assim que a gente já sabe. Então, isso também é uma forma de conversar. Eu gosto de trazer isso como um sentido de que nós temos uma linguagem que não é só verbal.
Porque se fosse só verbal, os deficientes auditivos não conseguiriam viver. Tem a linguagem do não verbal, que é do toque, que é do olhar, que é você colocar uma roupa e pegar a pessoa te olhando com admiração. Isso fala muito mais, às vezes, do que palavra. Então, eu não diria que as pessoas estão sentindo falta de conversar. Eu diria que tem gente que está com falta de alguém que a ouça, porque quer falar. Falar, 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 e o outro também quer falar, 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 e eles não estão conseguindo se conectar a isso. Por isso, o aumento da procura por terapia, que virá uma diminuição após a pandemia. Mas eu não conseguiria linkar as duas coisas de uma forma como você busca. Eu entendo que elas são coisas distintas. Eu posso conversar enquanto eu namoro, fica claro? Mas eu não necessariamente preciso de uma coisa ou de outra. E um namoro sem espaço para conversação, eu não entendo que seja um namoro mesmo. Eu acredito que é apenas uma conexão física. Não, perfeito. Perfeito mesmo, Vitor. Perfeito. Vamos lá. Uma pergunta que me mandaram pelo WhatsApp aqui, que ela não tem o Facebook. Quando num relacionamento de namorados, a mãe quer mandar e impor, o que fazer? Tá na berlinda. Então, vamos lá. Cortar o cordão, né? Porque, olha, um relacionamento bom, ele funciona entre duas pessoas. Apareceu uma terceira, é triângulo amoroso. Mesmo que essa terceira pessoa seja a mãe ou o pai, tá? É triângulo amoroso. E triângulo amoroso, ele implica assim, se você se aliança com um, você fica com o outro. Ah, então fica aí com a tua mãe. Não, então você vai lá, fica com a tua namorada, mas depois não volta aqui. E aí o indivíduo, a pessoa fica ali presa. O que eu faço? A minha mãe eu vou ter que viver pro resto da vida. A namorada eu não sei. Vão tendo esses conflitos. Mas eu entenderia muito mais assim. Tem muita mãe e muito pai que escolheu viver em função de ser mãe e pai, escolheu viver, poderia ter aberto espaço para isso, mas não quis, achou que o filho ia ser criança para sempre. Aquele indivíduo cresceu, começou a fazer escolhas e agora a pessoa se sente abandonada, negligenciada ou entende isso como ingratidão. Tá? Algumas realmente estão com medo. Olha, não vá lá ver tua namorada porque eu sou idoso, grupo de risco, você pode me contaminar. Mas tem outras que não estão nem aí para isso. Elas só estão usando isso para não, filho, não vá não, fica aqui comigo porque senão eu fico doente. Porque na verdade não querem passar um fim de semana sem o filho ali na própria solidão. Isso tem também. Não, legal, muito boa explicação, muito boa. Vamos lá. Esse distanciamento obrigatório, Vitor, ele pode proporcionar mais conversas mais aprofundadas e consequentemente, o maior conhecimento entre os casais, entre as pessoas? Pode. Deveria, sabe? Ele é uma oportunidade muito grande para isso. A questão é que algumas pessoas são mais rasas que outras pela própria estrutura psicológica. Tá? É natural do desenvolvimento. Como você tentar explicar física quântica para uma criança ou para um adulto que nunca entrou em contato com nada, sabe? Emocionalmente falando, algumas pessoas são extremamente profundas, mas não podiam exercer a profundidade porque estavam ali na rotina. Agora elas conseguem, mas o outro não consegue acompanhar, não porque não quer, não tem recurso, não entende nada do que está sendo dito ali. E a pessoa fala, mas você quer o quê então? Você só reclama? Não é que eu quero alguma coisa, eu só queria que você me ouvisse. Mas eu não estou te ouvindo. E não é que ele é burro, sabe? Que ele é teimoso. Ele simplesmente não consegue visualizar o mesmo panorama que a pessoa. Os casais que conseguem fazer isso, e como isso vai se dar, não é eu me aprofundando com a outra pessoa. Sou eu me aprofundando em mim, a outra pessoa se aprofundando nela, e nós dois compartilhando a profundidade que alcançamos. Por isso há necessidade da privacidade. Dê espaço para a pessoa meditar ou qualquer coisa, ou dê um espaço para você. A pessoa está lá na sala, fica no quarto, fica na varanda, fica não sei aonde, fica em algum outro lugar, vai ouvir uma música de fone, porque tem casais que chegaram num ponto tão simbiótico que eles não fazem mais nada um sem o outro. Isso não é um nível assim superficial. Eu me lembro de um gadget que fizeram, um dispositivo para Netflix, que era, acho que era um bracelete ou coisa do tipo, ou um anel, que se os dois não estivessem no mesmo local, a Netflix não entrava, porque tinha casal terminando, porque o outro foi assistir a série sem ele.
Nós estamos assistindo uma série, você assistiu sem mim, nossa, você me traiu. É nesse nível que foi chegando a simbiose das pessoas. Elas não têm mais esse espaço. Então, se eu falo, olha, eu vou ali um pouquinho que eu quero meditar. Vai meditar em quê? Eu vou meditar em nada. Meditar não é ficar em posição de lótus, é deitar olhando para o céu ouvindo uma música que eu quero ouvir no fone, porque eu não estou afim de compartilhar nem a música com você. Aquilo é um espaço para que a pessoa faça o que ela quer. Só que ela descobre que ela não quer fazer nada sem o outro. E aí ela vai lá e cobra. Aí a pessoa fala, eu vou ali ler um livro. Ele vai lá e começa a fazer massagem no pé dela enquanto ela está lendo o livro. Aí ele fala, sobre o que é o livro? Quer dizer, não está dando espaço para ela ler o livro. Ela verbalizou o que ela quer. Aí quando ele fica sozinho, ele descobre que ele não tem hobby, que ele não tem gosto, que ele não faz nada, que ele simplesmente seguia alguma coisa que foi construída como casal. Por isso é importante que exista o eu, exista o outro, para que se construa o nós. Quando existe só o nós, o eu e o outro já foram descompensados. Depois é muito difícil refazê-los. Não, ótimo, perfeito. Vamos lá, vamos aprofundando. Procurando sempre ver, né, o lado bom da situação. Quais, no seu ponto de vista, Vitor, quais contribuições essa quarentena, né, ela está trazendo para melhorar o relacionamento dos casais? A sua o que opinião. ela está trazendo castigo. Castigo. A quarentena é um castigo. Eu falei hoje no estudo nesse sentido de eu não romantizo quarentena, sabe? Eu falo assim, não era para ter, não é legal que tenha, eu quero que acabe logo, mas é um castigo. A questão que eu falo de castigo é no castigo que você descobre quem é a pessoa. É no castigo que você tem a oportunidade de refletir. É o seguinte, vocês se amam, então vocês vão ficar de castigo ali, ó. Vocês dois juntos. Igual a mãe fazia com os filhos, assim, vocês vão ficar até querer se abraçar. Tá? Mas eles tinham que se abraçar porque eles eram irmãos e a mãe estava mandando. Agora a mãe é a vida. Né? A situação que está acontecendo coloca, fiquem os dois aí até vocês quererem se abraçar. E alguns descobriram que não vão querer se abraçar nunca mais. Outros deram um abraço que nunca tinham dado antes e agora estão começando a se conectar verdadeiramente. Estão percebendo que tem uma pessoa companheira ao lado, uma pessoa equilibrada, estão entrando em conflitos emocionais muito grandes. Isso está acontecendo muito de informações que eu tenho recebido e estudado, de militares principalmente, sabe? Pessoas que eram muito rígidas nesse processo, que falavam assim, terapia é coisa de gente fraca, e agora estão desmoronando. Porque tem que lidar com as coisas de casa. E nesse desmoronar, de repente, eles estão vendo que a esposa deles, que eles acharam que era só uma mulher fraca que lavava a louça para ele, na verdade é mais forte do que o sargento que ele tinha lá no exército, porque ela está dando conta de lidar com tudo isso, sorrindo e ainda fazendo carinho nele. Então, é uma expressão positiva olhar o castigo como uma forma de o que você fez para merecer estar aí e como pode ser punitivo para você uma escolha que você fez voluntariamente. Porque você escolheu se casar, você escolheu namorar, é você que está aí. Por que agora isso é visto como uma punição? Ninguém te puniu. Nas concepções que nós já falamos na outra live, de mãe, de filho, beleza, nós não temos como escolher. Mas casamento e namoro é uma escolha minha. Se eu agora vejo isso como uma punição, o carrasco fui eu. E este carrasco que existe em mim foi a minha vaidade, foi a minha carência, meu ego, meu medo de abandono, e agora eu estou colhendo o preço pelas escolhas que eu fiz por querer resultado rápido. Não, perfeito. Por isso que eu sempre falo, né? A carência ela é má conselheira, que às vezes na onda da carência você acaba se enroscando. Isso aí é fato. Uma outra pergunta que me mandaram pelo WhatsApp, que eles não têm como acessar o Face, é a pergunta: na sua opinião, Vitor, como manter uma saúde afetiva neste período entre casais? Peraí, pode repetir, por favor? Ela disse assim, como manter uma saúde, né, afetiva durante esse período, né, casais, no caso aqui. Espaço... Deve ser a qualidade, né? Deve ser a qualidade. Qualidade. A questão é, você quer manter a saúde ou a quarentena mostrou que já não existia saúde? E nós vamos trabalhar a doença como ausência de saúde aqui, então... Se já está doente, vai ser difícil, porque é algo muito claro, né? De quando você está doente e a coisa piora, não é aí que você vai se curar.
Na verdade, o que está acontecendo agora é isso. Se você tinha um relacionamento saudável e percebe que ele está começando a adoecer, dá esse espaço. Peça esse espaço e dê esse espaço da individualidade, da privacidade, de ler alguma coisa que o outro não está lendo para você ter assunto para conversar com ele. E cobre da outra pessoa que ela faça alguma coisa também, porque não adianta ela ficar ali só zumbi na frente da televisão. É importante que vocês tenham, porque se vocês dois assistem a mesma série, vocês não têm o que discutir muito, porque os dois viram a mesma coisa. Se você lê um livro e ele assiste uma série, ele vai falar da série, você fala do livro, uma coisa leva a outra e daqui a pouco a noite acabou. Agora, se não houver esse espaço, porque você percebe que a quarentena mostrou que eu já estava doente, aí é na oração e muita força de vontade, porque não dá para fazer milagre. É o que eu disse na outra live, Ale. A pessoa que está buscando terapia agora, porque a quarentena trouxe ansiedade, desculpa, mas não vai ser tão fácil resolver. Você não pode ir para academia liberar endorfina, não pode nem fazer caminhada, você não está socializando. Se você já estava doente, podendo fazer todas essas coisas, agora vai ser mais difícil. A quarentena ensina o seguinte: quando isso tudo acabar, lembre-se de não dormir com mágoa, não guardar ressentimento, não ficar criando vingancinha psicológica para prejudicar outra pessoa, não ficar entrando em guerra fria, porque se de repente precisar de um novo isolamento, vocês não conseguem lidar com isso. A quarentena, para muitas pessoas antigamente, era a gravidez. Né? Os dois estavam namorando, a mulher falava que estava grávida, o pai vinha com uma arma falando: você vai casar com a minha filha, e ele tinha que ficar. E aí ele descobria: poxa, mas eu nem gosto dela. Só que a quarentena agora é como se fosse isso, sabe? Uma gravidez lá em 1930. Se vira, vocês vão ter que ficar junto até isso acabar. Depois que o filho for para a faculdade, vocês decidem o que vão fazer da vida. Só que agora é um período um pouco menor, só que de mais intensidade, e quem já entrou nela doente, infelizmente, a chance de sair vai ser pequena. Aqueles que estão identificando a doença podem evitar que ela progrida, e aqueles que se perceberam saudáveis, aproveitem, porque são privilegiados. Não, legal. Tem uma perguntinha do chat, podemos ir lá? A Rita traz uma pergunta, Rita de Cássia, obrigado, viu? Como se preparar para um relacionamento saudável, homem e mulher, ou pais e filhos? Ela estendeu aí a pergunta. Vamos lá, Rita. E como eu disse no começo, como o relacionamento são pessoas se relando, a única forma do relacionamento ser saudável é que as duas sejam. A única maneira de você falar assim: como é que eu salvo meu casamento? Faça você terapia. Porque se você fizer terapia e conseguir separar o que é teu do que é do seu marido, ou você termina com ele, mas termina porque percebe que acabou e não vai sofrer por terminar, ou você abre mão de coisas que você estava brigando que eram pequenas e aí não vai sofrer porque descobriu por que terminar com as coisas que você tinha. A questão é imaginar que os dois são uma coisa só. Fala: vamos fazer terapia de casal. Eu entendo que a terapia de casal, ela é uma terapia, na verdade, individual, que os dois fazem ao mesmo tempo. Mas não existe terapia de casal, porque o casal são dois universos distintos. Em algum momento, eu vou fazer terapia com um casal, aí uma pessoa fala um negócio para mim, eu falo: você tem razão. O outro já pensa: o psicólogo tá dando razão para ela. É um triângulo. Por isso eu disse, todo triângulo em algum momento vai gerar uma aliança e alguém fica excluído. É importante que você se resolva com você. Você faz a tua terapia, tá? E quando eu falo terapia, não é só com psicólogo, não. Vai fazer academia para se sentir melhor, vai fazer uma yoga, vai fazer uma acupuntura. Faça qualquer coisa que faça você ser melhor, que faça você refletir, que faça você crescer. Se a outra pessoa escolhe não fazer isso, poderá chegar um momento em que você fica grande demais para ela. Só que aí você não sofrerá por terminar, porque você estará grande o suficiente para aguentar isso. Os dois precisam buscar terapia, e é só a única maneira de manter um relacionamento saudável é que cada um dos indivíduos esteja saudável por si só. Ótimo. Nossa querida Antônia também traz uma pergunta muito interessante. Obrigado, viu, Antônia? Um casamento doentio deve ser mantido em prol dos filhos, Vitor? Olha, obrigado pela pergunta. Olha, essa pergunta ela é difícil, ela é individual e ela envolve outros fatores, como, por exemplo, o financeiro.
Tá? Algumas mães ou pais fazem esse sacrifício porque pensam, são dependentes do relacionamento, a outra pessoa já ameaçou, eu vou te dar 900 de pensão e você que se vire, e aí os filhos que de repente estudam numa escola particular ou têm um plano de saúde vão ter que ficar sem nada disso. Aí é a pessoa fazendo um sacrifício pelos filhos, mas manter o casamento pelos filhos, isto não existe, porque os filhos não têm nada a ver com o casamento. Tá? O casamento é uma relação entre um homem e uma mulher, um homem, uma mulher, e eles decidem por aquilo. Os filhos vêm depois. Tá? Por isso eu entendo que não existe mãe solteira, não existe pai solteiro. Existe mãe e existe pai. Tá? E nenhuma mãe pode ser pai. Eu sou o pai e mãe dos meus filhos. Não, você é mãe. Maravilhosa, perfeita, mas o pai é ausente e você vai ter que lidar com isso. Porque quando o ser humano não entra em contato com isso, a criança, ela não absorve as duas energias. Nós somos masculino e feminino. Nós temos os dois modelos dentro de nós como arquétipos, que seria ânima e ânimos. Ânima feminino e o ânimos masculino. Se eu tenho um pai ausente, é melhor que eu saiba disso, porque eu trabalho a ausência da figura paterna. Mas se uma mãe coloca para mim que ela é pai e mãe, ela está, na verdade, matando o meu pai. E é melhor que eu tenha um pai ausente do que um pai morto, porque na ausência de pai, como referência, eu sendo homem, o dia que a minha esposa ficar grávida, eu não terei de onde tirar recursos para ser pai. Porque eu vou entender que a minha esposa já é mãe e pai, eu vou sentir que eu estou sobrando. Você tende a criar um indivíduo que vai ter ciúme da mãe quando o filho nascer, vai competir com o filho pela atenção, tudo isso que nós vemos em vários cenários que acontecem por aí. Homens que se irritam com as mulheres, depois que teve o filho, ela não quer mais saber de mim. Por que ele fala isso? Porque ele não tem uma estrutura de pai configurada dentro dele que faça permitir que ele tenha que amar o filho pelo filho. E que a mãe não está trocando ele pelo filho, ela está sendo mãe. Ela é mulher dele, dos filhos, ela é mãe. Portanto, não é saudável, porque por mais que você pense que os filhos não estão absorvendo isso, eles vão criar dentro dele um cenário. Se o casamento é doentio, o filho nunca vai ver o pai chegando com um bombom para a mãe, nunca vai ver os dois dando um beijo no meio do corredor, nunca vai ver o pai ou a mãe sendo carinhosos um com o outro. Então, quando ele for viver os relacionamentos dele, ele vai ser frio, ele vai ser calculista, ele vai ser violento, porque ele não criou esse cenário. É melhor, então, que ele entre em contato com a realidade do que com uma mentira, porque isso tudo se configurará como o comportamento dele no futuro. Acho que isso tem a ver com a pergunta da Shirley. Vitor, uma separação afeta muito o psicológico de uma criança? Afeta o psicológico de uma criança porque o modelo se separa. Mas o que afeta de verdade o psicológico de uma criança é quando a mãe fica falando mal do pai ou o pai fica falando mal da mãe. Ou quando a mãe fica com ciúme da nova namorada do pai ou vice-versa. Porque a criança é o pai e a mãe. Separou-se, o cara foi um canalha com você, ou a mulher não prestou com você, é com você. Ela continua sendo a mãe da criança e ele continua sendo o pai da criança. Tá? É valorizar o pai. Quanto mais você falar bem do pai do teu filho para ele, mesmo que você o odeie como ex-marido, mais você está construindo ele como um homem que não será como o pai. É o oposto do que muitas pensam. Mas quando você fala, teu pai não presta, aí ele vai passar um fim de semana com o pai e ver que o pai é legal, ele começa a entender que você é mentirosa. Ele começa a não aceitar que a tua resposta é verdadeira. E ele vai ficando confuso sobre o que realmente se deixar levar. Então, a separação, ela causa um impacto momentâneo. Só que, por outro lado, a criança agora vai ter 2 casas para brincar, 2 carros para andar, 2 realidades para viver. Ela se adapta. Criança se adapta a tudo. Criança, se você levar para morar no iglu lá no Polo Norte, ela vai se adaptar. Se levar no deserto, ela se adapta. Nós, adultos, é que ficamos apegados às coisas e sofrendo eternamente pelo que terminou. A criança segue em frente muito rápido. Então, é preferível que ela sofra um impacto momentâneo, mas que depois tenha um pai e uma mãe saudáveis, longe um do outro, que não se atritam, do que ficar ali naquele cenário configurado ilusoriamente. E dentro dessa resposta sua, cabe o da Rita. Isso pode fazer os filhos se sentirem culpados pela infelicidade da mãe? Agora é o outro oposto da pergunta da Antônia. Pode, mas é novamente um erro. Né? O filho não é responsável pela felicidade da mãe. Né? Na verdade, nós não somos responsáveis pela felicidade de ninguém, porque eu não tenho poder de te fazer feliz. Eu tenho o poder de movimentar a felicidade que existe em você. Se não existe felicidade em você,
Eu posso te dar flor, carinho, afeto, palavras que não vai adiantar nada. Se existe a felicidade dentro de você, eu posso te xingar, te ofender, que você também não se afeta. Portanto, este poder é uma ilusão. O filho não é responsável pelas escolhas que a mãe fez. Se ela escolheu um relacionamento que não deu certo, se ela foi traída ou não sei o quê, mas eu fui traída porque o cara me traiu porque disse que depois que eu fiquei grávida, eu engordei, ele perdeu o desejo por mim. Isso é da imaturidade do cara, os filhos não têm nada a ver com isso. E tem mãe que joga para os filhos. Eu parei minha faculdade por causa de vocês, eu larguei a minha vida por vocês, eu me vestia mal para que vocês se vestissem bem. Foram todas escolhas que você fez por amor, eles não te pediram nada disso. Para a criança, se você colocar ela vestida de fada, ela vai para a escola dando risada. É todo um processo de projeção que nós fazemos. Daquele objetivo de tentar assim, eu vou ter filho porque eu quero que alguém cuide de mim na velhice. Já começa errado. Você tem um filho porque você quer ser mãe, porque você quer ser pai. Você faz os sacrifícios por amor que você tem. Se você não faz o sacrifício por amor, você não está dando amor para o seu filho. Você está depositando como se fosse uma poupança para depois cobrar com juros. E aí ele vai ficar sem nada. Você vai criar um adulto com culpa, porque a mãe liga, ai, minha mãe está triste, eu tenho que ir lá, porque coitada dela. Coitada por quê? Ela é uma adulta, ela dá conta de se virar, ela pode fazer escolhas, ela pode sair do vitimismo, a mãe ou o pai, eles podem buscar terapia, renovar a vida, se reencontrar, amar de novo. Você pode se apaixonar aos 75 anos de idade, é que a pessoa às vezes escolhe o luto, escolhe não seguir em frente, fica presa à morte de algo que aconteceu, ou uma frustração muito grande de um amor que não foi correspondido, e se coloca como alguém que não pode mais viver para o resto da vida. Mas ainda assim, é uma escolha de quem a fez. Então, ótimo. Vitor, nós estouramos o nosso tempo, que era previsto já, tá? Pessoal, nossa, passou tão rápido. Aliás, a gente vai precisar fazer um abaixo assinado virtual aqui, para ter uma live do Vitor por semana, viu? Porque olha, a coisa é maravilhosa demais, é boa demais. Eu vou só encerrar, vou te deixar em off, depois a gente vai conversar, pode ser? Tranquilo. Então tá, já você volta. Se quiser se despedir do pessoal já, tá? Tá. Agora? Porque aí depois eu vou fazer a prece, vou fazer tudo com o pessoal. Tudo bem. Eu quero agradecer, então, a todos e todas vocês, as mensagens que foram deixadas lá também no Vitor Antenori, tá? Esse Vitor Antenori é o meu Instagram, me seguir. Querendo ou não, Ale, tem a live 3 vezes por semana que eu faço no canal Mood, né? Porque é só conversa assim também. Não tem nada de... Os estudos que eu faço são com essa ótica psicológica, não são religiosos, tá? Então, vocês que querem acompanhar, eu agradeço. Eu agradeço muito pelo espaço, pela confiança. Canal Mude, M-U-D-E, tá? Isso. Procura lá. É compartilhado na página Lady Paula. Então, sempre quando vocês quiserem, clica aí no Facebook, vocês vão ver os estudos do Vitor. Sempre às 16h30, é isso, Vitor? Isso, segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta, às 16h30, tá? Já eu te pego de novo aí. Meus amores, olha, gratidão, tá? Gratidão mesmo pela presença, pela participação, pelas perguntas, olha, demais. Peço que vocês compartilhem, que vocês curtam. Lembrando que na quarta-feira nós vamos ter uma live sobre mediunidade e acolhimento para jovens e crianças. Então, crianças, né? Hoje está surgindo muito crianças, né? Que estão apresentando mediunidade já logo em tenra idade. Então a gente vai trazer 2 especialistas, tanto na parte da mediunidade quanto do acolhimento, para falar sobre mediunidade e acolhimento entre jovens e crianças, específico para jovens e crianças, ok? E na sexta também nós vamos ter uma live com o nosso querido Jorge sobre fatalidade, que é um tema muito controverso, e ele vai elucidar para nós, trazendo a luz de Allan Kardec, ok? Eu vou fazer a prece, como o Vitor já fez aqui, já é sócio do canal, já fez uma vez a prece, uma vez o bate-bola, então a gente vai encerrar já direto com uma prece. Então eu quero convidar a todos para que não saiam. Senhor Deus, Pai amantíssimo de amor, Criador de tudo e de todos, muito, muito obrigado, Senhor,
por nos proporcionar esse encontro de participação, de troca, de reflexão. Gratidão aos benfeitores, né, aos bons espíritos que aqui estiveram e nos auxiliaram. Gratidão ao Vitor, que ele receba todas as nossas emanações de carinho desses amigos espirituais que aqui estiveram conosco, e você, aonde quer que esteja conectado, também receba, e aonde estiver, seja um ponto de equilíbrio. Muito grato a todos, grato de coração mesmo. E não se esquece, terminou a live, a gente vai colocar ela no YouTube, tá? Até amanhã de manhã, já está no YouTube, a Lei de Paula, Espiritismo, Kardec. Muito grato a todos, e tenham uma boa noite, um bom repouso, e sempre, sempre com Jesus, jamais sem Kardec. Obrigado.